primeiro eu queria parabenizar vocês. Foi um júri muito bom, de verdade. Extremamente qualificado. Vocês trouxeram diversos tipos de autores. Foi bem variado, assim. Tem uma representatividade legal. Tipo, bastante menina falando nos dois grupos. Trouxeram também autoras, que é bem importante. Então isso foi bem legal, assim. A acusação começou muito bem. A primeira fala foi excelente, assim. Destruíram, foi muito bacana, assim. Trouxeram um histórico muito grande. Foi incrível. E as alegações finais de vocês também, assim, destruíram. Então, assim, no geral, foi muito bom, só que eu acho que tava mais fácil pra acusação. A gente, pelo menos, aqui o júri, na vida, assim, a gente tem uma parcialidade, todo mundo é contra o Moro, e, né, então, assim, só que a gente avaliou vocês, não pelas nossas opiniões políticas, mas pelo que vocês trouxeram, pelo que vocês defenderam, pelos argumentos de vocês. Eu acho que a acusação, então, ela tinha mais coisa pra falar, tava mais fácil pra ela, assim, a gente tem muito argumento pra falar contra o Moro, muita coisa mesmo. Então, acho que vocês podiam ter sido mais incisivos, acho que vocês podiam ter trazido mais fatos do que aconteceu, por que a gente é contra o Moro, por que ele é um juiz imparcial, parcial, enfim, tinha muita coisa pra falar mesmo sobre ele. E por isso o meu voto é para a defesa. Parabéns, vocês mandaram muito. Gostaria de parabenizar todos e a todas também. Dizer que foi um júri excelente, melhor do que os que eu já participei, inclusive. E é um assunto que é muito questionável, né? Hoje em dia, a nossa população, o debate está em torno disso, das condutas do juiz Sérgio Moro estarem no limite da legalidade, ter uma influência externa ou não, que eu acho que são fatores importantes que a gente tem que levar em conta. Eu achei o início da acusação excelente. A fundamentação histórica, filosófica, a construção de um Estado democrático de direito, isso é muito bom. E tendo em vista o argumento de vocês, era com base nisso mesmo que vocês tinham que argumentar, então parabéns. Em relação à defesa, eu achei também argumentos sólidos, excelentes, só que alguns pontos, principalmente naquilo que diz respeito a o juiz Sérgio Moro ter ou não cometido algum crime, se existe ou não uma tipificação. Eu acho que faltou um pouco, inclusive, da acusação bater nos dispositivos legais, virar e falar assim, o juiz Sérgio Moro cometeu um equívoco aqui por tais e tais artigos. Isso seria muito importante vocês fundamentarem, mas como vocês estão no primeiro ano, vocês não têm uma noção tão ampla de processo penal, alguns outros artigos da Constituição, enfim. O meu voto vai para a acusação, porque eu achei o início de vocês muito bom. Eu compactuo com muitas ideias que vocês desenvolveram e tem algumas críticas também aos argumentos da defesa. Porque dizer que a politização da conduta de um juiz ela é feita por terceiros, são outras pessoas que estão tentando politizar uma conduta dele, eu acho que é uma postura meio equivocada, porque a politização dele se dá por conta de atitudes dele próprio, e não de terceiros que tentam politizar ele. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, mas o meu voto vai para a acusação. Também queria parabenizar os dois grupos, foi muito bom. Eu sei que é muito legal participar do júri e todo o nervosismo nos finais, de empolgação durante as falas, vontade de rebater o argumento na hora, mas tem que ficar quieto. E concordo com tudo que eles disseram. Realmente, as considerações iniciais da acusação foi muito boa, devido aos autores, ao contexto histórico, e comparando com a da defesa foi melhor, mas as considerações finais da defesa foi
assim, muito inesperado. Acho que ninguém na mesa estava esperando que vocês mandassem tão bem quanto vocês mandaram. E por isso vocês deveriam ter usado a réplica, como o Humberto falou. E apesar de compactuar também com muito do que foi dito pela acusação e também ter achado que poderiam ser mais decisivos, meu voto é para defesa também. E é isso. Então, de novo, parabenizando as duas equipes, vocês foram muito bem. Foi inesperado a qualidade do debate. Em alguns pontos específicos. O júri, ele é cativante, então vocês têm que cativar os jurados. Muito mais do que trazer provas, trazer questões jurídicas, vocês têm que cativar a gente. E trazer técnicas argumentativas. Então, algumas técnicas que vocês utilizaram bastante. Vocês trouxeram bastante argumento de autoridade. Vocês falaram sobre Perelman, Lexi. Vocês falaram sobre Hannah Arendt, Lenny Streck. Isso foi muito válido. Outra coisa muito válida que a acusação fez é cativar a gente pela PUC. Então, vocês falaram bem da PUC no começo, falaram sobre o Tuca, que é muito importante. Vocês falaram sobre o Pedro Serrano. Isso é muito bom pra gente. A Silvia. Enfim, alguns erros um pouco complicados. Vocês falaram que, por exemplo, blogueiro não é jornalista. Vocês não conhecem a nossa opinião para saber se a gente concorda com isso. Então, vocês poderiam ter perdido o júri nisso. Se a tese fosse essa, vocês poderiam ter perdido o júri nisso. É importante conhecer os jurados antes de soltar qualquer argumento para cativar a gente mesmo. Vocês utilizaram algumas questões jurídicas de ED, separaram o direito moral, utilizaram a equidade, citaram Kelsen. A questão de Kelsen uma breve correção. Kelsen não fala nada sobre a interpretação do juiz. Inclusive, na interpretação ele diz que é possível utilizar a moral como método interpretativo. Kelsen, quando ele faz a teoria pura do direito, ele fala sobre a ciência jurídica. Então, a pesquisa jurídica e o ensino jurídico. Mas na hora do capítulo 8º, que ele fala sobre a interpretação das leis, ele fala que é possível a utilização de moral, dentro daquela caixa de possibilidades de interpretação da norma. Vocês foram muito bem, a defesa em relação aos argumentos finais, foram muito bem. Acho que como a gente é parcial, a gente tem um lado em relação ao Moro fora daqui, a gente sentiu um certo ranço por tudo que vocês estavam falando, porque é aquele argumento básico do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ser assim, combate à corrupção, não sei o que, a gente sentiu um certo ranço, mas argumentativamente foi muito, muito bem feito. A primeira pessoa que falou, não lembro quem foi, ali atrás, de pegar ponto a ponto do que a acusação falar e tentar destruir isso é muito positivo. Porque a função de vocês não é comprovar nada pra gente, isso é a função da acusação. A função de vocês é acabar com a tese da acusação. Então esse ponto foi muito legal. Depois, no fim, você fez um argumento de cativação, não fez nada técnico nem teórico, foi só por cativação. Isso foi muito positivo. Daí vocês deveriam ter utilizado uma fala tranquila, assim. E por isso vocês deveriam ter utilizado a réplica. A gente não pede que vocês manjem muito de processo penal, direito penal, então ninguém vai pedir aqui que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Não vamos pedir isso. Mas assim, como vocês são acusação, vocês deveriam ter chegado pra gente e falado lei tal, artigo tal, o Moro cometeu isso. E pra gente não ficou muito claro em qual medida houve a excepcionalidade do Sérgio Moro. Tem muita coisa. Qualquer pesquisa no Google vai aparecer lá falando todas as possibilidades. Um vídeo do Zenin explicando o que o Moro está fazendo já determina a excepcionalidade. Então, como vocês não cativaram de sentido, não comprovaram perfeitamente que a gente que o Moro realmente cometeu abusos, ficou uma dúvida razoável, e na dúvida razoável a gente pendeu para a defesa.